Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, este primeiro domingo da Paixão põe fim às disputas entre Nosso Senhor e os judeus, aonde o Senhor lhes dá a conhecer a doutrina divina, a graça que vem trazer à humanidade criada por Deus, para que participe da redenção, receba a vida nova, aquela que nos conquistará pelo mistério pascal, para que compreenda os mistérios que a divina providência dispôs em favor de cada pessoa humana. Mas o coração endurecido dos judeus nega a aderir à verdade. O Cristo Senhor hoje diz: vós me desonrais, vos digo a verdade e não a aceitais. Como o coração do homem pode se distanciar da verdade? Deus colocou dentro de cada ser humano o desejo da verdade, a busca pela verdade e todo o empenho de uma vida em prol dela. E quando a verdade lhes é dada, não só aquela temporal, mas a eterna, a divina, a verdade transcendente e ontológica, permanente e imutável, o desígnio salvador de um Deus providente e eterno. Esta fecha-lhes a inteligência e não aceita. Vemos na liturgia de hoje o mistério de um Deus escondido. Cristo, o Senhor, oculta a sua face dos judeus, oculta definitivamente a sua face daqueles que recusam a verdade, recusam a manifestação da revelação divina, aqueles que negam a redenção, a vida nova, a Cristo mesmo, único e verdadeiro Salvador. Queridos fiéis, a que ponto o ser humano pode desgraçar-se? Pode procurar a mentira no lugar da verdade? Já nos dizia o apóstolo São Paulo a Timóteo: tu guarda sã doutrina, prega oportuna e inoportunamente, persiste, peleja, pois chegará um tempo em que as pessoas darão mais ouvidos a fábulas e rejeitarão a verdade. Que tempo mais parecido com este nosso que temos. Se dá ouvido a fábulas, a fantasias, a coisas sem nexo e sem inteligência, e nega-se a verdade, nega-se a revelação divina, nega-se a Cristo mesmo. A inteligência humana, desprovida da graça sobrenatural, não pode produzir fruto que dure. Simplesmente não pode. Quando olhamos hoje para o fruto da inteligência, daquela virtuosa, daquela inspirada pela ação divina, quando vemos o fruto da inteligência inspirado por um Bernardo de Claraval, por um Bento de Núrcia, por um Patrício, por um Gregório Magno, por um Alberto Magno, por um Tomás de Aquino. Quando olhamos para as escolas, para as universidades, para os locais que a providência divina conduziu para o estudo da verdade, a cooperação na caridade pela verdade. Quando olhamos para esta obra de tantos santos, de tantos doutores, de tantos homens iluminados pela virtude divina, entristece o nosso coração. As escolas se tornam burras. A universidade
se torna insana. Preferem a mentira à verdade, a fábula à realidade. O que tem nos acontecido? Deus está escondido. Seu rosto, sua face, está oculta como as imagens nesta igreja hoje por um véu roxo e intransponível. O véu de quem desiste de sua própria humanidade em prol da desordem que se instalou em nós. Este primeiro domingo da Paixão começa a grande peleja de Cristo, agora já não mais com os judeus, pois tudo já está decidido. Ele já decide definitivamente tomar o caminho da cruz. Já vê. Não são as pedras que lhe darão o sacrifício redentor, mas o madeiro da cruz. Das pedras se vai, para a cruz caminha. Já não são mais os judeus a serem convencidos da verdade, mas é preciso pelejar contra o primeiro inimigo, o mais cruel, o mais terrível, aquele que detém todos os homens em sua cadeia. Agora Cristo lutará contra o demônio mesmo. Se porá em uma peleja contra aquele que introduziu o mal no mundo, a desordem, o caos, a rebeldia. Ao demônio responde com a fidelidade, com a obediência, obediente ao Pai até morte e morte de cruz. Combate o rebelde com obediência e o vence, uma vez e para sempre. Do mal nos vêm outros dois inimigos, consequências desse, que Cristo também combate: a morte e o pecado. O pecado por sedução maligna, por aderência da pessoa humana com as obras de Satanás. O pecado, que é o aguilhão do demônio, e a morte, salário do pecado. Esses três inimigos, o Senhor põe-se agora a combater no seu mistério de paixão. Amou-nos e amou-nos até o fim, e amou-nos inteiramente, por amor ao Pai, por amor a nós também, como obra do mistério da Trindade, do querer divino, nos redime, vence o demônio, o pecado e a morte. Com esta semana, abrimos o tempo mais santo de nossa fé. Precisamos ver a Cristo, além dos panos roxos, precisamos vê-lo além da limitação da inteligência, precisamos ver o Deus escondido pelo dom da fé. Abraão viu e se alegrou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.